Bíblias, vamos refletir hoje no texto de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler um texto até bem conhecido da igreja, né? 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. Eu convido os irmãos a ler juntamente comigo de forma responsiva todo esse texto de 2 Reis, versículo 8 até o versículo 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te a esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Feche seus olhos, irmão, vamos orar. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Deus, ouvindo a instrução do Senhor, que neste momento, Deus, possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para a Tua palavra,
que ela faça, ó Deus, sentido ao nosso coração e que possamos sair daqui transformados, ó Deus, pelo Teu Espírito. Ó Deus, que não seja este Teu servo falando, Deus, mas o Senhor através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande e toda vez que sou convidado a trazer a palavra, minhas pernas tremem. Já tem praticamente um mês que o pastor me convidou e eu fiquei lendo, falei, que palavra que eu vou falar, porque a gente às vezes não acha e fica temeroso, mas conforme a gente vai lendo, Deus vai trazendo um pouco de tranquilidade acerca daquilo que Ele quer dizer. E quando eu falo da responsabilidade, é às vezes falarmos coisas que às vezes não estão aqui na palavra de Deus. Mas eu fico muito feliz mesmo, porque é sempre a oportunidade de aprender um pouco mais. Porque se lemos as nossas Bíblias no dia a dia, às vezes a gente não para fazer aquilo que fala, que é remoer a palavra, estudar realmente. E quando a gente tem essa oportunidade, é muito bom. E eu me deparei com esse texto aqui e pensei, o que a gente pode extrair deste texto para aplicar em nossas vidas? Isso porque, quando nós declaramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, uma guerra começou. Sim, estamos em guerra constantemente. O nosso inimigo não dorme em nenhum instante em preparar as armadilhas para que nós possamos tropeçar. Não é verdade? Sempre como parece que ele conhece os nossos passos até melhor do que nós mesmos, mas não melhor do que Deus, mas ele nos conhece melhor do que nós. Por quê? Porque ele exatamente vai trabalhar aonde nós temos dificuldade. Ou é com dinheiro, ou é com nervosismo, ansiedade, e ele trabalha sempre nos tentando fazer tropeçar, colocando aquilo que mais ou gostamos ou que mais temos dificuldade de lutar para obedecer a palavra e assim seguir confiantes, e também obedecendo aquilo que Deus requer das nossas vidas. Aqui, neste texto, nós vemos o profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias. Ele viu Elias ser levado aos céus, Ele estava ali com Elias naquele momento, e depois daquele momento sobrou-lhe a capa, o manto, e ele herdou o manto de Elias. E por herdar o manto de Elias, o poder estava com ele. Tanto que o primeiro sinal do poder de Elias que foi transferido para Eliseu foi ele ferir o rio Jordão com o manto e o rio Jordão se abrir. Esse foi o primeiro milagre. E as crianças cantam, para as crianças, o que Eliseu fez? Aumentou o azeite da viúva, colocou sal no prato, e Eliseu era seu nome. Não tem essa musiquinha que as crianças cantam? Não é verdade? Então, Eliseu era um profeta que atuava milagrosamente ali naquela região, naquela época, após a ascensão de Elias aos céus. No capítulo 5, vai mostrar Eliseu fazendo a cura de Naamã. Naamã era um guerreiro, um general, e ele teve lepra, e Eliseu curou Naamã aí mandou ele mergulhar 7 vezes nas águas do rio Jordão, um rio sujo, ele não queria lá mergulhar, quis levar donativos para Eliseu não falou, não quero isso não, pode ir embora aí com o seu dinheiro, para que não precise do dinheiro seu. Aí o seu servo Geazi voltou, pedindo dinheiro para Naamã, e ele acabou ficando leproso também. A gente não sabe qual foi o contexto histórico certinho, mas esse é o
um pouco sobre o que é Eliseu, o que foi Eliseu antes do texto que nós estamos falando aqui. E naquela época, quem reinava, né, segundo aos teólogos, né, segundo a Bíblia, era o rei Ben-Hadad. E Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e o rei de Israel era o rei Jorão. E ali, em 1 Reis 20 e 34, ele fez uma aliança, uma aliança comercial, onde o rei da Síria, a Síria não iria combater, ou não iria atrapalhar, não iria fazer nada com Israel em alguns locais, para que eles pudessem fazer comércio. No entanto, aqui na hora que a gente começa a ler o nosso versículo aqui, diz: o rei da Síria fez guerra a Israel. Ele estava descumprindo aquele tratado. E o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que, diante desse texto, onde mostra uma guerra em que Israel estava enfrentando, assim como eles estavam enfrentando uma guerra física, nós enfrentamos uma guerra espiritual. E como nós devemos nos comportar, ou qual deve ser as nossas ações diante a guerra que sofremos. Aqui, do versículo 8 em diante, nós vamos ver que a primeira atitude que nós devemos ter para nos livrar das armadilhas é a obediência. A primeira coisa que nós devemos fazer é obedecer. Observem aqui, o rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com seus oficiais e disse, olha o planejamento dele, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, não passe por tal lugar, ou guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. E assim o rei fez, obedeceu a palavra, obedeceu a Eliseu e não foi liberto só uma, nem duas, ou várias vezes ele foi liberto daquele momento em que eles entrariam em confronto. E quando a gente fala sobre é um jogo desleal, né? Porque o nosso inimigo, ele nos conhece, ele coloca em pontos estratégicos coisas que vão chamar a nossa atenção ou que vão nos pegar de surpresa. Na Segunda Guerra Mundial, quem já assistiu o filme O Jogo de Imitações, tinha uma máquina, um enigma que Hitler utilizava para determinar as suas tropas aonde eles deveriam se colocar e combater ali os outros países. Essa máquina, ela ficou chamada, essa máquina que desvendou esse enigma, ela ficou conhecida como a máquina de Turing. Turing, que foi um matemático chamado Alan Turing. Turing. E ele ajudou a desvendar como ou aonde estariam esses inimigos. E aí a gente para pensar em nós. Aonde está colocado os nossos inimigos? Aonde estão as armadilhas? É só olhar para a gente mesmo, os desejos do nosso coração. O que nos chama mais atenção? Aquilo que eu mais desejo é aonde o inimigo vai atuar. É aonde o inimigo vai colocar a sementinha. Um exemplo muito claro é a história de Davi. Davi tinha uma queda enorme por mulheres, não é isso? E aí, o que ele fez? No momento que Davi aparece ali, lá está Batseba, Claro que
existia desejo, existia tudo, mas foi o que chamou a atenção dele. E através desse desejo, ou desse momento em que ele não estava preparado, ele caiu em pecado. Ele não estava o tempo todo vigilante. Ele se perdeu naquele momento. Há outros sinais, né, que a gente pode colocar em relação a isso também, pensando nessas armadilhas, né? A gente pode pensar nas nossas vidas em relação a tudo aquilo que fazemos. Pastor Erickson, na semana passada ou retrasada? Acho que foi na semana passada, quando ele estava dando um estudo, e eu colaboro, porque eu também penso assim, parece que a gente, quem lembra aqui do Pateta, quando ele entra dentro do carro, ele se transforma. Vocês já viram esse desenho? Fica louco. Às vezes a gente fica doido, né, dentro do carro. E eu, às vezes, quando eu entro dentro do carro, eu acho que eu estou dentro de uma corrida. E eu falo, gente, como é que eu peco, né? E aí, a gente fica nervoso, às vezes, por exemplo, um cara está andando. Gente, domingo acontece isso demais. Eu nunca vi, é só para irritar. Aí, os motoqueiros ficam, os dois, um do lado do outro, conversando. Não basta ficar numa pista, eles têm que ficar nas duas pistas conversando. E aí eu falei, gente, estou atrasado. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Tem que sair mais cedo, para não irritar com alguma coisa dessa. Porque é onde a gente é tocado. E aí eu falei assim, não, agora eu tenho que arrumar algumas estratégias. Aí sai mais cedo, alguma coisa. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu tenho uma rua que, se vocês pegarem aqui a Fátima Porto, na hora que ela chega lá na JK, aquilo ali é uma confusão, não é? Parece que cabe 5 carros, eles colocam 5 carros assim para virar e vira uma maçaroca, não dá para passar para lugar nenhum. E eu fico irritado, falei assim, vai gente, já está parado lá na frente, lá, parece que a pessoa para e espera o mundo parar para entrar de carro. Aí o que eu faço? Eu passo por onde tem sinal, porque se sinal abriu, a gente passa. E aí eu não fico nervoso. Eu já chego mais tranquilo no trabalho. Nós temos que achar alternativas realmente para que a gente possa seguir bem as nossas vidas, seguir bem com aquilo que nós precisamos. Primeiro, entender aquilo que Deus, os nossos defeitos, né, onde que toca mais, e obedecer a palavra. Porque uma das coisas que Deus quer é que nós amemos uns aos outros, certo? Não é isso? E se eu já estou dentro do carro e irado com o irmão que está dirigindo na frente, talvez é um senhorzinho, né, que está ali, tranquilo na dele ali, mas eu estou nervoso porque ele não anda. Mas eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que amar aquele irmão que está me atrapalhando ali naquele momento. Por quê? Porque pode ser que ele está me livrando de alguma coisa ali na frente. É o que o pai faz, não é? Olha, não faz isso, não vai por ali. Porque se você for, vai dar errado. Quando a gente é pequeno, a gente vai, né? E o que acontece? Dá errado. Não vai, você vai machucar. O que acontece? Cai e machuca. Não é verdade? Já viram isso? Porque a obediência, ela está ligada a um mandamento. Abra suas Bíblias em Êxodo 20, 12. Vamos ler o que diz em Êxodo 20, 12. Eu vou convidar os irmãos para a gente ler junto. Vai ser projetado ali? Vai. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos ler junto? Honra teu pai e tua mãe, para que sejam... O Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Pode pegar todos os outros mandamentos aí e ler. O único mandamento que vem ligado com uma promessa é este. Todos os outros, não adulterarás, não matarás, não roubarás. No entanto, quando fala, honra teu pai e tua mãe,
para que prolongue seus dias na terra. Aqui, o rei Jorão, ele obedecia a Eliseu. Não passe por ali. Por quê? Porque ali vai ter o pessoal lá da Síria, e certamente vocês vão entrar em guerra, e certamente, ou possivelmente, vocês vão ter baixas e poderão até perder as batalhas. Eliseu aqui é colocado como pai. A gente leu aqui no versículo, deixa eu olhar aqui, no versículo 21, quando ele fala, feri-los-ei, meu pai. Aqui ele fala para você, meu pai, ele está colocando Eliseu não como pai dele, mas como uma pessoa de responsabilidade, de autoridade. Hoje, a nossa vida, ela é regida pela Bíblia. Deus é nosso Pai. Aqui está toda a instrução. Tudo o que a gente precisa saber está aqui. A única coisa que a gente precisa saber é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Já pararam para pensar? Eu também já parei para pensar demais, como que a gente já falei várias vezes, a gente é birrento demais, a gente é criança, nossa, a gente é muito chato, porque a gente quer tudo no nosso tempo, e não espera o tempo de Deus. E tem outra, a gente nem pergunta, às vezes a gente nem pergunta, pai, essa é a vontade do Senhor para a minha vida? Será que eu estou realmente querendo isso aqui? É isso que precisa? E nós tomamos tantas decisões erradas, e a gente deixa de obedecer a palavra, e depois, a segunda parte do que a gente precisa, a intenção, a primeira é obedecer, a segunda é confiar. Porque às vezes a gente pode até entender essa parte de obediência, mas às vezes a gente não consegue confiar em Deus para que Ele possa resolver as coisas. A gente acha que nossa própria força, que eu sou capaz, que nós somos capazes de fazer alguma coisa, mas não somos capazes de fazer nada sem Ele. Aqui nos versículos, de 15 em diante, quando depois que o rei da Síria sitiou a cidade de Dotã, e está ali, o servo acorda e vai lá comprar o pão, né? E ele chega, levanta cedo, e olha no que ele se depara com aquelas tropas lá, e ele fala, corre para Eliseu, ai meu Senhor, o que faremos? Quantas vezes nas nossas vidas a gente nos depara diante das tribulações, diante da dificuldade, e a gente fala, ai meu Deus, e agora? Eu não vejo saída, eu não estou conseguindo enxergar as coisas, eu não estou conseguindo ver nenhuma saída, o que eu faço? E aí a gente começa a fazer tanta coisa e vai dando tudo errado. Eu gosto de dar um pouco de exemplo das coisas que eu vivo, para que isso se aplique não só à minha vida, mas também seja prático. Porque às vezes a gente deixa de escutar a nossa esposa, escutar os nossos pais, e começa a fazer coisas que, não que estão erradas, mas que, olha, eu não quero isso no momento agora. Mas tudo se resolve lá na frente. Um desses exemplos é o emprego onde eu estava. Eu estava trabalhando num emprego muito bom. Nossa, estava muito tranquilo. E o meu desejo era ficar mais. E o meu coração falava, eu quero ficar mais perto da família, mais quieto. Mas eu comecei a procurar não só ficar mais próximo, mas também a saúde financeira. Tudo estava indicando que a empresa ia dar errado. Dalila falou, Tiago, será que é o momento? Você está tão bem, calma. Eu, não, vai dar certo. Ih, irmãos, 3 meses depois, estava desempregado. Estava ganhando bem. E eu olhava e falava assim, não, tem razão, eu não escutei. Porque eu estava até vendo algumas coisas que ia dar errado, que a empresa ia quebrar.
Mas eu insisti, não vai dar certo. E, infelizmente, não deu. Mas o meu desejo era ficar em Patos, perto da família. Graças a Deus, Ele preparou outro lugar. Mas é preciso, às vezes, perder, né, para entender, assim, Deus, eu realmente fui afoito, eu tentei pelas minhas próprias mãos, eu não confiei no Senhor, nem orei para isso, confesso. Simplesmente aceitei o desejo de trabalhar menos e ganhar mais. Mas não confiei, não perguntei para Ele, não sabia se era isso que Ele queria. E a gente toma decisões sem consultar. E o interessante é que o servo, quando viu, temeu. E a primeira coisa que ele foi correr atrás do servo de Deus. Meu senhor, aflito, o que faremos? O que a gente faz? O que eu faço? Mas Eliseu, com toda a confiança, porque tinha temor a Deus, e temor é relacionamento, né? E uma das coisas que nós temos que ter é relacionamento, e uma das coisas do relacionamento é a conversa. Se nós não conversamos com Deus, significa que nós não estamos orando, e nós não estamos entendendo aquilo que Deus coloca em nosso coração. E Eliseu orou, olha cara, abre os olhos, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Maior são os que estão conosco do que estão com eles. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa, primeiro, obedecer. Segundo, confiar. E confiar, para a gente, às vezes é difícil. Porque a gente acha que é forte demais para resolver as coisas. Mas às vezes a gente não está alinhado com os nossos planos, não estão alinhados com os planos de Deus. E a gente só consegue alinhar os nossos planos com oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. E como eu sou falho. Às vezes, assim, até viajando, a gente vai viajando, vai dirigindo ali, mas a gente não para dedicar 100%. Porque a oração, ela é um momento em que nós nos humilhamos. Mas eu estou refletindo ali no carro dirigindo, mas eu estou fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e Deus quer exclusividade desse momento. A gente precisa realmente parar um pouco, sentar um pouco, juntamente com o nosso cônjuge, com nossos pais, com os nossos filhos, e realmente orar, parar para orar. Senhor, o que o Senhor deseja para a minha vida? O que o Senhor deseja para a nossa família? Os teus planos, Senhor, são os meus planos? Será que aquilo que eu estou desejando, tanto desejoso, é aquilo que realmente Deus requer para as nossas vidas? Eu tenho um exemplo prático para isso. Quando a gente veio embora de Coromandel para Patos de Minas, Dalila, ela tinha acabado, gente, de ir para uma escola. Ela estava trabalhando na roça. Para ela ir trabalhar na roça, ela ia de Kombi, ela, tadinha, voltava com o cabelo duro de poeira. Todo dia, fazia, não aguento mais lavar o cabelo todo dia, porque fica duro de poeira. Quando era poeira, era barra, atolava, era uma aventura que ela vivia. Ela amou trabalhar lá, mas aí o desejo dela era ficar trabalhando na cidade. E saiu, gente, ela foi trabalhar, irmãos, ela foi trabalhar numa escola maravilhosa, bem conceituada. E ela, Tiago, é aqui mesmo? Eu falei assim, pois é. Aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade para voltar para Patos de Minas. Eu ia trabalhar no Instituto Presbiteriano. Aí ela olhou e falou assim, Tiago, dá vontade de ir embora. Eu falei, vamos embora? Vamos embora. Ela largou tudo e veio embora. Só que aí, quando ela veio e pediu transferência do estado, o único lugar que deu para ela foi na roça de novo. Ela, não é possível, não consigo mais, eu não dou conta desse negócio.
Não, fiquei quase 2 anos, eu não aguento mais, Thiago. Eu falei assim, não, vamos fazer alguma coisa. E liga para superintendente, e vai para vereador, e briga, e fala que vai colocar advogado, e tudo. E foi uma semana, mas correndo atrás de tudo. Liga em Belo Horizonte, conversa com deputado, e ajuda a gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai para a roça mesmo. Isso era na quarta-feira de noite. Quinta-feira, não, na parte da tarde. Na parte da tarde. Aí ela tinha que assinar o documento para que ela aceitar ir para a roça, porque senão ela perdia a oportunidade. Ela foi lá e assinou na hora do almoço. Tá certo, Senhor, muito obrigado. A gente orou, obrigado, a gente lutou até aqui. Não dou conta mais não, vamos embora. Se é isso que Deus quer, vamos encarar. Largou, Altivino chamou a gente para tomar um lanche, a gente foi lá, tomou um lanche, oramos de novo. Está tranquila, Dalila? Estou em paz. Não era o que eu queria não, mas estou em paz. Vamos fazer a obra de Deus lá também. No outro dia, sexta-feira, às 9 horas da manhã, o telefone toca. Olha para vocês verem. O telefone toca, alô, quem é? Eu falei assim, Dalila, a gente está aqui fazendo porque surgiu uma vaga na Adelaide Maciel. Aí, como assim? Não, surgiu uma vaga. Olha, a superintendente foi exonerada e o cara que está com o cargo vai assumir a secretaria e o cargo vai ficar vago. Você quer o cargo? Claro que eu quero. Foi necessário, olha só para você ver, da noite para o dia. Foi uma coisa assim, maravilhosa, não tem nem explicação aquilo que Deus faz. É só confiar, deixar Deus fazer a obra. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E tudo aquilo que Ele faz é muito bom. Então a primeira coisa é obedecer, a segunda coisa é confiar. E a terceira coisa é que Deus não deixa a gente ser desleal com o outro. A gente mesmo podendo fazer algo, nós temos que ser leal, nós temos que ter o descanso do Senhor diante das nossas guerras. Porque se nós obedecemos, se nós confiamos, basta agora descansar. Isso porque se a gente não deixa Deus agir, nós estamos colocando a mão no manche do barco que está indo. Deus está conduzindo o barco. Aí você vai lá e mete a mão no manche, puxa ele. Fala assim, não, meu filho, é aqui que eu quero. A gente precisa descansar em Deus, deixar Deus agir. Um filme que eu gosto muito e que pode nos ajudar a entender um pouco mais por que nós precisamos descansar, deixar Deus descansar diante dessas guerras, né? É o filme Patriota. Quem já assistiu, já viu que é o seguinte, nesse filme, existia a guerra entre Estados Unidos e... Como é que é o nome lá? Inglaterra, gente do céu, fugiu. A bandeira está na minha cabeça, mas... E nessa guerra, o que acontecia? Antigamente, eles falavam que existiam os tratados, né? Os tratados. E as guerras deveriam acontecer. Você coloque a sua linha de frente aqui, eu coloco a minha linha de frente aqui, nesse lugar, e nós vamos guerrear. Mas nenhum lado, nenhum outro estava aceitando esse tratado. E isso estava causando um problema, porque aquele local de guerra, eles tinham esse tratado de vamos guerrear dessa forma, mas aí tinha milícias, ou seja, estavam descumprindo as coisas. E a guerra estava toda atrapalhada, entre aspas, na visão do pessoal da Inglaterra.
E quando a gente olha para esse texto, aqui bem no finalzinho, quando Eliseu, ele mostra o moço, aonde estão os carros de Deus, de fogo, os anjos cercando, e ele fala assim, não, eu vou segue, Senhor, também, aqueles que estão nos cercando, e ele pegou aquele povo, não é aqui não, vou levar vocês, e levou lá para o meio da Síria, e na hora que eles abriu os olhos novamente, aí o rei da Síria viu aquilo ali e falou assim, olha, devo matá-los agora? Feri-los-ei? Que Eliseu fala, não. E aí interessante, foi assim, por que não? Porque o crente não age com deslealdade. Existia um tratado. Até então, Eliseu mandava as tropas fugirem das armadilhas. Mas agora não tinha jeito de sair. E a oportunidade que o rei Jorão tinha de matar, ou de ganhar, ou de acabar com aquele povo que estava ali para combater, era ali. Estava fácil. No entanto, existia um tratado. Existia ali algo assinado para não ter a guerra. E eu falei assim, olha, não mata eles não. Quando você estiver em guerra, aí você pode matar quem você tiver, pegar os prisioneiros, fazer o que você quiser, colocar eles como prisioneiros, exterminá-los, porque é uma guerra. Mas agora não. Não haja com deslealdade. E se a gente levar a mão no manche, para puxar, fazendo com as nossas próprias forças, às vezes a gente faz algo de forma desleal. Às vezes a gente toma atitudes que Deus não quer e pode agir com deslealdade. E aqui, Deus mostra que nós precisamos realmente descansar e deixar que o barco seja conduzido. Mesmo que a gente veja uma oportunidade, que é de ser financeira, para ganhar um pouco mais, se ela for lícita, amém. Mas se for de forma desleal, que vai prejudicar outro e que a gente sabe que vai prejudicar outro, é melhor não fazer. Porque ali não existe glória. Deixar Deus conduzir o barco, deixar Deus fazer a obra dele, às vezes é preciso ver a oportunidade de resolver algo e pensar, será que vai ser bom? E deixar, às vezes, de não fazer para que Deus seja glorificado através das nossas ações. Então, meus irmãos, às vezes, diante das dificuldades, as atitudes que nós temos que ter é obedecer, confiar e realmente descansar em Deus, deixar Ele fazer a obra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. O Senhor nos preparou, Deus, desde o momento que ainda não estávamos formados, ó Deus, mas preparou este dia para que o Senhor pudesse nos instruir através da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, entender mais um pouco da Tua palavra em relação às nossas vidas, a obedecer mais, a ter mais confiança no Senhor, ó Deus, e aprender a descansar em Ti, ó Pai, para que nossas ações, ó Deus, possam refletir em louvor e glória ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, toma-nos pela Tua mão, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, e que nessa semana, ó Deus, o Senhor possa continuar agindo grandiosamente sobre nós, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo, ó Deus, que tocarmos, ó Deus, possa também, ó Deus, refletir a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.